Olá, tudo bem? Você quer aprender sobre industrialização? Vamos nessa! A industrialização é o processo de modernização pelo qual passam os meios de produção de uma sociedade. É acompanhada pela ampliação tecnológica e desenvolvimento da economia. Seu início foi na Inglaterra. E você sabe como começou? Então bora lá! Na metade do século XVIII, a manufatura foi substituída pela maquinofatura, ou seja, antes as forças que movimentavam o trabalho, como a força animal, força humana e as forças naturais, foram substituídas pela nova força motriz. Mas que nova força era essa? Eram as forças das transformações físico-químicas, como o queima do carvão mineral, que passando por alguns processos resultaria nas máquinas a vapor. Quando os burgueses descobriram que a nova força era constante, maior e mais rápida, essas máquinas começaram a se expandir pela Europa, começando assim o processo da industrialização. Mas calma aí, não se engane. A industrialização não começa apenas com a presença de máquinas, mas sim quando a presença dessas máquinas causa uma inversão do êxodo rural, ou seja, um deslocamento muito grande da população camponesa para a cidade. Devido a isso, a Inglaterra se tornou a primeira industrialização. Mas espera aí, por que a Inglaterra? Fácil, ela juntou o útil ao agradável. Ela reuniu os fatores e as condições necessárias. Desde o século XVI, a Inglaterra já fazia cercamentos, mas naquele período o processo de cercamento estava se intensificando. Mas o que eram esses cercamentos? Foi quando os burgueses pararam e pensaram. Desse modo, uma parte dos senhores feudais começaram a cercar suas terras. O senhor feudal deixava assim de ser o detentor da posse de terras para se tornar o seu proprietário. Cercavam como pastagens para criar ovelhas, para extrair a lã para a produção de tecidos. E sendo assim, expulsando os camponeses que utilizavam as terras de forma comunal e delas extraíam madeira, caça e outros produtos. Viram-se privados dessa forma de recursos e tentar melhorar condições de vida nas cidades. Dentre elas estão Bristol, Birmingham, Manchester, Liverpool, Londres e Glasgow, que contavam com inúmeras indústrias. Os camponeses passavam a ser, dessa forma, assalariados nas cidades. Porém, mesmo com tantas indústrias, não foi suficiente para suprir o emprego de todos os camponeses, deixando assim milhares de desempregados. Com as indústrias em funcionamento, o nível de poluição foi aumentando e a própria aglomeração urbana já é por si uma fonte de poluição, pois implica numerosos problemas ambientais, como acúmulo de lixo e enorme volume de esgotos. Com isso, acabaram surgindo bairros marginalizados compostos por trabalhadores pobres. A natureza vai pouco a pouco deixando de existir, para dar lugar a um meio ambiente transformado, modificado, produzido pela sociedade moderna. Mas, e como será que os burgueses conseguiram o dinheiro para abrir as indústrias? Bom, os burgueses eram de uma religião puritanista, aonde eles praticavam o acúmulo de bens proveniente da exploração de colônias e essas áreas coloniais passariam a fornecer grandes volumes de matérias-primas, que foi essencial para o acúmulo de capitais. E aí, eles pararam e pensaram meios para aumentar a produção. Como as cidades cresceram, o mercado consumidor cresceu também, e é aí que eles partem para as descobertas de novas fontes de energia, o petróleo no motor da combustão, a água nas usinas hidrelétricas, o urânio para energia nuclear, revolucionaram ainda mais a produção industrial. A lista de invenções e descobertas é enorme, como fabricação do aço, energia elétrica, lâmpadas incandescentes e cinema. Na área de transportes, podemos destacar a invenção das locomotivas a vapor e os trens a vapor. Com estes meios de transportes, foi possível transportar mais mercadorias e pessoas, em um tempo mais curto ou custos mais baixos. E com isso, a Inglaterra tem um modelo de industrialização clássica devido ao fato dela ter sido a pioneira nesse processo. E aí, conseguiu entender? E assim conseguimos entender que as transformações tecnológicas não transformam somente as indústrias e os meios de produção, mas também o próprio espaço geográfico e as relações humanas, seja em âmbito estrutural, seja em âmbito cultural.